Se um grupo de terroristas sequestrasse o voo que você tá, o que você faria? Ah com o pequeno detalhe que tem uns vampiros a bordo também. Hoje vamos seguir Nadia, usar o bom senso para tomar decisões melhores e no final tentar sobreviver a Céu Vermelho Sangue, excelente lançamento do Netflix. Esse é o Derrotando o Terror. O filme já começa com um avião parado na pista de pouso e vários soldados e policiais ao redor a uma certa distância. Tem um menino bem novo que joga uma corda e desce do avião sozinho. Enquanto isso, alguns atiradores estão apontando a arma para um homem que está na cabine do piloto. O chefe dos policiais fala pelo rádio do avião pro homem liberar os passageiros, mas o cara fala que ele não é nenhum terrorista ou coisa do tipo, só que não consegue articular melhor o que está acontecendo. Esse cara também tá com o braço bem machucado, parece que tá sem a mão, inclusive. Depois de alguns minutos, o chefe dos policiais e uma psicóloga tentam conversar com o menino que saiu sozinho do avião, mas ele não consegue falar nada, só fica com uma cara de quem acabou de passar por um trauma bem grande. E aí, sem mais explicações por enquanto, o filme volta um dia no tempo. Pode me contar o que aconteceu a bordo? A gente é apresentado a Nadia, e não dá pra ter certeza, mas parece que ela tá no meio de um tratamento de câncer, tanto pela aparência, tanto porque tá conversando com um médico pelo celular sobre radioterapia. Ela tá indo de avião da Europa para os Estados Unidos para continuar o tratamento, mas deve ter alguma coisa a mais aí. A mulher tá no quarto do hotel do aeroporto enquanto o filho foi sozinho despachar as bagagens e fazer check-in, e ela deixou a porta barrada com uma cadeira, como se estivesse preocupada que alguém pudesse entrar no quarto. Além disso ser estranho, ainda é meio perigoso pra criança. Você nunca sabe se vai aparecer um maluco no aeroporto tentando sequestrar o moleque. Você já esteve num avião antes? Não, senhor, nunca estive dentro de um avião na minha vida. E você já viu um homem nu antes? Já no aeroporto, esperando a mãe, o filho da mulher, que chama Elias, faz amizade com um cara que também vai pegar o mesmo voo que eles. O nome dele é Farid. E conversando com Elias, ele fala que é um físico que tá indo pra um congresso. A Nadia vai pro aeroporto só quando já tá quase na hora do voo, quando já tá de noite. Mas antes ela passa pelo banheiro do lugar pra tomar algum remédio estranho. Parece uma droga, na verdade. E logo depois ainda injeta mais alguma outra coisa. Eu não sei exatamente como funciona o tratamento de leucemia, mas acho que isso aí não faz parte não. Todos os passageiros entram no avião e a gente vê alguns personagens que parece que vão ser importantes. O primeiro é um cara mal educado que trata muito mal as aeromoças e ou ele tem dinheiro ou economizou muitas milhas no cartão, porque tá na classe executiva. A gente também vê uma aeromoça e um aeromoço? É aeromoço que fala? Eu vou chamar ele de comissário de bordo. Esses dois também parecem ser importantes. E por último, dois homens que se olham de forma meio suspeita antes de sentarem nos seus lugares. Provavelmente são os malvados do filme. Depois do filme apresentar essa galera, a equipe da aeronave faz os preparativos finais para decolar e o avião levanta voo. Passa um tempo e um homem começa a fazer uma confusão, aparentemente sem motivo nenhum, e aí os dois caras que tinham se olhado antes levantam e vão conter o cara. E esses dois homens, que eu achei que eram malvados, aparentemente são policiais disfarçados que estavam no voo. É comum em alguns voos terem agentes à paisana assim para agir, caso aconteça alguma coisa errada ou se alguém tentar sequestrar o avião. Mas acho que já dá para dizer que eles não fizeram seu trabalho muito bem não. Os dois levam um homem que tá causando problemas para um lugar isolado no avião, e aí a gente descobre que o cara que fez o escândalo e o comissário de bordo na verdade fazem parte de um grupo de sequestradores, e eles rendem e matam esses dois agentes. Eles também descobrem o assento e matam a terceira policial que estava no voo, e essa aí nem viu o que estava acontecendo. O comissário de bordo também parece ser particularmente psicopata. Enquanto os outros bandidos só querem completar o objetivo, seja ele qual for, ele gosta de torturar e fazer as pessoas ficarem com medo. Tanto é que mata tão brutalmente um dos agentes que fica coberto de sangue do cara. Além desses dois, ainda tem mais outros 4 bandidos. Um deles é o copiloto e o outro é o chefe do grupo. Eles anunciam o sequestro e falam para os passageiros ficarem tranquilos, que se conseguirem o dinheiro que querem, todo mundo vai sair vivo. Rapaz, imagina a sorte que você tem que ter pra ser exatamente um passageiro desse avião, né? Tantos voos por aí. Escolhi a semana errada pra deixar de fumar. O Elias e a Nadia estão sentados juntos no avião, e aí vocês não vão acreditar em mim. Parece até que eu invento essas coisas. Mas o Elias, como uma boa criança desses filmes, tenta correr pra se esconder em outra parte do avião. Ah, moleque idiota. Olha aqui, guri. A Nadia, desesperada, corre atrás para tentar trazer ele de volta, mas o comissário de bordo psicopata lá não quer nem saber e atira várias vezes na mulher, que parece morrer ali na hora. Mas só parece, porque o filme então mostra a história da doença da mulher. Um dia, anos atrás, quando o Elias ainda era um bebê, o carro dela e do marido quebrou no meio da noite em uma estrada. O marido foi até uma casa em uma fazenda próxima para pedir ajuda, mas ele não voltou. A Nadia então vai atrás do marido procurar o cara, e ela descobre que ele foi assassinado e acaba sendo atacada pelo assassino.
Só que o assassino na verdade era um vampiro que matou o marido da mulher e ele começa a perseguir ela. A Nadia foge do bicho até de manhã, quando o monstro morre queimado pelo sol, mas ela foi mordida e também começa a se transformar em um vampiro. Ela descobre nessa fazenda um senhor de idade que também é um vampiro e que o filho desse senhor que atacou ela mais cedo. O velho culpa ela pela morte do filho e tenta atirar na mulher, mas ela consegue vencer a luta e mata o cara no final. Ela encontra medicamentos nessa fazenda e descobre que eles funcionam para suprimir a transformação de vampiro por um tempo. Tomar sangue mantém a mulher saudável, mas sempre que ela faz isso, ela volta a se transformar em um vampiro e precisa do medicamento. Por amor ao filho, ela viveu todos esses anos se controlando para não tomar sangue, e parece que finalmente ia fazer um transplante e um tratamento que poderia curar sua condição. Mas aí deu essa merda, é muito azar mesmo. Parece que escolhi a semana errada para deixar de beber. Antes de continuar, pensando pelo lado dos passageiros normais, se você for um passageiro em uma situação assim, o ideal é tentar manter a calma por mais difícil que seja. Infelizmente, quando um grupo sequestra um avião, eles dificilmente vão ter a intenção de sair de lá vivos, então indo contra todas as indicações, talvez sua única chance de sobreviver seja retomando o controle do avião de volta. Fazer isso sozinho ia ser muito difícil, então você ia precisar identificar pessoas que parecem ser fisicamente aptas para te ajudar, e conseguir se comunicar com essas pessoas, sem deixar os bandidos perceberem, é claro. E pra isso você ia ter que manter a calma, ficar nervoso só vai te atrapalhar. Dá licença, eu cuido disso, eu sou médico. Por favor, moça, fique calma. Cala essa boca, diabo! Cala a boca, fica quieto! Mas vamos continuar com o filme, porque nesse caso também tem vampiros a bordo, então acho que o cenário fica um pouquinho diferente. Provavelmente, por conta de ser uma vampira, a Nadia não morre com os tiros e consegue se arrastar até o compartimento de carga. Lá ela encontra 2 cachorros e resolve beber o sangue de um deles para se recuperar dos tiros e ficar mais forte também para poder lutar contra os sequestradores. Um dos bandidos, que também estava nessa parte do avião, ouve o barulho e vai investigar. Ele é o primeiro a virar comida da vampira. Que merda é essa? Depois de morder ela finaliza o cara com uma faca para ele não se transformar em um vampiro, e aí ela solta o segundo cachorro para tentar fazer parecer que o cara foi morto pelo animal. Logo depois de matar o cara, apesar de ainda parecer mais uma humana normal, a Nadia já começa a ganhar algumas características de vampiro, tipo os dentes começando a crescer. Só que ela não pode tomar o remédio para suprimir isso ainda, porque tem mais bandidos no avião. E o problema é que quanto mais tempo passa, ela vai ficando cada vez mais próxima de se tornar uma vampira completa e perder totalmente a consciência, podendo atacar até o filho nesse caso. Enquanto isso, os outros bandidos pegam alguns caras com ascendência islâmica no avião, um deles sendo Farid. E provavelmente para disfarçar o objetivo real do atentado, obrigam os caras a gravar uma mensagem em árabe, falando que eles vão jogar o avião em Londres por motivos religiosos. Minha ideia inicial aqui, no lugar desses caras, seria fingir que eu tô lendo a mensagem que eles querem, mas gravar outra coisa, tipo um pedido de socorro. Porém o Farid tem a mesma ideia que eu, e ela não dá muito certo não. O chefe dos bandidos também fala árabe e não fica nada feliz com isso. Mas que porra! Depois disso, os sequestradores parecem que completaram o objetivo e ligam o piloto automático do avião. Eles deixam o avião em rota de colisão com Londres e vão pro compartimento de carga, se preparar para pular de paraquedas. E a Nadia consegue dar um migué e voltar escondida até a parte do avião com os passageiros. Só para deixar vocês mais por dentro, os passageiros foram obrigados a ficar nessa parte do avião. O compartimento de carga tem 2 entradas, uma delas é pela parte de trás e a outra é lá no meio, e a cabine do piloto fica naquela direção. Ela começa a perguntar se alguém ali sabe pilotar um avião e encontra um cara que é um estudante de engenharia aeroespacial e já voou em simuladores várias vezes antes. A Nadia leva esse cara e o Elias para a cabine do piloto e eles ficam esperando os sequestradores pularem de paraquedas do avião para só aí retomar o controle, o que foi esperto. Mas o comissário de bordo maluco lá percebe uns rastros de sangue e vê que a mulher deve ter ficado viva, e aí eles desistem de pular do avião por enquanto e voltam para a parte de cima do negócio. Os caras então percebem que ela tá na cabine do piloto e começam a forçar a porta. A Nadia, vendo que não vai dar pra ficar ali mais tempo, resolve deixar a transformação acontecer e abre a porta de uma vez pra atacar os bandidos. Ela consegue matar o líder deles e os outros ficam com muito medo e fogem da mulher. Eles se fecham no compartimento de carga. Eles param pra pensar no que realmente tá acontecendo, porque acho que o primeiro pensamento de ninguém seria que a mulher é uma vampira. Mas o comissário de bordo encontra nas bagagens da mulher um diário falando dos horários que ela precisa tomar sangue e outras coisas, e deduz que seja esse o caso. Ele pega uma lanterna de luz ultravioleta e uma estaca, que são coisas conhecidas por funcionar contra vampiros, e fala que vai matar a mulher. Os outros são mais céticos, mas aceitam que a mulher seja algum tipo de monstro. Se eu tivesse no lugar deles, ia deixar o comissário maluco testar a hipótese mesmo. Se ele tiver errado, quem vai morrer não sou eu, e se ele tiver certo, talvez eu fique a salvo. Olha eu aqui jogando pro time dos bandidos. Deixa eles pra lá, se eles estão assaltando um avião, eles têm que aceitar a possibilidade de um dos passageiros ser um vampiro.
Eu não vou pensar em como sobreviver pelo lado deles, não. Depois de botar os caras pra correr, a Nadia se fecha no banheiro e usa o medicamento pra suprimir a transformação, porque ela tá quase perdendo totalmente o controle e não vai aguentar mais. Mas ao mesmo tempo, os bandidos voltam com a intenção de matar a mulher. Ela tá muito fraca por conta do medicamento e usando a lanterna, eles conseguem imobilizar ela facilmente. O comissário de bordo então pega uma seringa e tira um pouco de sangue dela, enquanto os outros ladrões vão até a frente do avião. Eles ainda precisam voltar ao avião pro curso que queriam, senão tudo até ali vai ter sido sem sentido. Depois de pegar o sangue da mulher, o comissário se prepara para matar ela, mas aí o Elias aparece com uma arma que estava no corpo do chefe do grupo para salvar a mãe. Apesar de afobado, o moleque parece que tem atitude, pelo menos. Já esteve em alguma prisão turca? Ele não consegue acertar o ladrão e acaba atirando na janela, e aí o avião começa a despressurizar e balançar, o que faz o bandido cair para longe, dando tempo para Nadia levantar, pegar a arma e atirar nele, e aí o cara precisa fugir pro compartimento de carga de novo. Uma turbulência forte começa e, como todos os passageiros estavam amontoados na parte de trás do avião, alguns acabam se machucando seriamente. Em particular, o cara que estava tratando mal as comissárias de bordo mais cedo. A Nadia leva o Elias até a parte do avião que os passageiros estão e entrega ele pro Farid. O cara é o único e o primeiro dos passageiros a ver a mulher na forma de vampira, porque até agora a briga aconteceu na parte mais na frente do avião. Ele fica assustado, mas parece entender um pouco o que está acontecendo. Eu acho que nesse ponto os passageiros já deviam ter feito alguma coisa. Se juntasse uns 5 ou 6 ali, eles já tinham acabado com os bandidos. Eu entendo que eles estejam com medo e não sabem exatamente o que está acontecendo, mas eles já sabem que os sequestradores têm a intenção de derrubar o avião, então ficar parado lá não vai ajudar a sair vivo nesse caso. A Nadia então vai atrás do comissário de bordo, porque imagina que ele pegou o sangue dela com a intenção de se transformar em um vampiro também. E tudo que essa galera não precisa agora é mais um vampiro malvadão a bordo do avião. Ela encontra o cara trancado em um carro blindado dentro do compartimento de carga, aplicando sangue na veia. Aí vendo que não consegue matar ele pelo lado de fora, joga fogo no veículo para ele morrer queimado antes de se transformar. Eu realmente não acho que seja uma boa ideia começar um incêndio no meio de uma aeronave em movimento, a não ser que você queira derrubar o avião de vez, mas ela não quer isso. O principal objetivo da mulher é fazer o filho sobreviver, então eu não faria isso não. O cara ainda tá meio que encurralado dentro do carro. Se ela espera ele com uma arma e com a lanterna de luz ultravioleta lá do lado de fora, dava pra matar esse cara facinho, mesmo depois dele virar um vampiro. Bom, ela taca fogo no carro, mas o sistema de incêndio do avião apaga. Eu não tinha nem pensado nisso, mas é óbvio que ia ter uma coisa assim, né? Nesse tempo, os outros sequestradores aparecem e a mulher precisa fugir. Eu acho que ela não quer mais matar ninguém agora, porque já não tem mais remédios pra suprimir a transformação, então se morder alguém vai se transformar totalmente. Os outros 3 sequestradores encontram o comissário de bordo no carro e abrem a porta pra ajudar o maluco, mas infelizmente pra eles o cara já não é mais o mesmo. Que foi? Que? Um dos bandidos, o que era o copiloto do avião, consegue fugir, mas os outros caras não têm a mesma sorte. Aí o filme vira uma loucura por um tempo. A Nadia sai do compartimento de carga pela parte de trás e todos os passageiros veem a mulher já bem monstruosa. Eles ficam desesperados e correm pra frente do avião. Um passageiro encontra uma arma que era dos assaltantes, e eles achando que a mulher é um monstro, e eles estão parcialmente certos na verdade, resolvem que vão tentar matar ela. Aqui foi meio burrice. Eu entendo ter medo da Nadia, mas até agora ela é a única que estava fazendo alguma coisa, e os caras já viram que ela estava tentando ajudar um pouco antes. Só porque a mulher tá meio feia, os caras já querem matar ela. Depois de uma briga com alguns passageiros, ela acaba tomando uns tiros e precisando morder um cara para se recuperar depois. O Elias consegue fazer ela parar de atacar as pessoas, mas acho que agora ela já vai se transformar mesmo depois de um tempo, já não tem mais o que fazer. Só que antes deles conseguirem pensar, os bandidos que estavam no compartimento de carga, que já viraram todos vampiros, tentam sair de lá e voltar para a parte de cima do avião. A Nadia e o Farid conseguem barrar a porta do meio, mas ele acaba sendo mordido. Ela pensa rápido e arranca a mão do maluco fora para ele não se transformar em um vampiro. O cara realmente estava sem a mão lá no começo do filme. Nossa, imagina esse cara, tava de boa indo para um congresso, aí o avião dele é sequestrado, mas além disso uma vampira aparece a bordo, luta contra os bandidos e ele ainda perde a mão nessa brincadeira. Parece que eu escolhi a semana errada para largar as anfetaminas. Os passageiros entendem que a mulher tá do lado deles e se ajudam para manter os vampiros fechados no compartimento de carga, enquanto o Farid, o cara que se machucou mais feio na hora da turbulência, são tratados por uma médica que estava no avião. A Nadia e o Farid forçam o copiloto a voltar para a cabine para pousar o avião, mas vão ter que pousar em Londres mesmo, não tem combustível para ir até os Estados Unidos mais. E aí, para se esconder do sol que vai aparecer a qualquer momento, a mulher fica numa sala embaixo da cabine do piloto com o Elias. Nesse momento até parece que tudo vai dar certo, talvez dê tempo da mulher voltar e tomar um medicamento. Quer dizer, vai ter muita coisa para ser explicada e talvez a mulher não consiga conter a transformação a tempo e vire um monstro por completo.
Mas por enquanto, o laço que ela tem com o filho tá sendo suficiente pra fazer ela manter a consciência. Mamãe, já chegamos tão longe. Mamãe, me escuta, conseguimos. Só que aí, o maluco mal educado que se machucou mais cedo começa a perder muito sangue mesmo com o tratamento de primeiros socorros, e com medo de morrer pela hemorragia interna, se arrasta até a porta do compartimento de carga e abre a porta, com a intenção de ser mordido pelo vampiro e tentar sobreviver. Nossa, aqui foram várias decisões burras. A primeira é por parte desse cara. Ele não sabe direito como funciona a transformação e se ela curaria ele mesmo. Mas a pior parte é que se o vampiro resolver simplesmente comer ele inteiro ao invés de morder o cara, morrer devorado por uma criatura deve ser horrível, e esse cara tinha uma chance alta disso acontecer. E o outro problema é pelo lado dos passageiros. Só tem 2 saídas do compartimento de carga pro avião, e eles estão fechando uma, ótimo, mas deixam a outra lá sem supervisão? Beleza que aquela porta tá trancada pelo lado deles, mas ainda assim os 2 caras tinham que ficar lá de olho na porta o tempo todo. Esses passageiros aí estão muito fraquinhos, pode morrer todo mundo por mim. Se sobreviver só o Elias, a Nádia e o Farid, eu já tava satisfeito. Olha, meu pedido foi atendido quase que imediatamente, porque os vampiros conseguem sair do compartimento de carga, e aí eles tocam o terror no avião e fazem a maior festa, bebendo o sangue de todos os passageiros. O irônico é que o cara que queria virar um vampiro foi só morto mesmo. Nem se dá o trabalho de morder o cara os vampiros quiseram, não devem beber porcaria. Só o Farid, o copiloto, a Nádia e o Elias, que estão na cabine, ficam a salvos por enquanto. Eles decidem pousar o avião, sair dele pela própria cabine do piloto e explodir a aeronave com os explosivos dos sequestradores, para matar todos os vampiros, porque imaginam que as autoridades não iam acreditar que tem vampiros a bordo e iam tentar ajudar as pessoas, liberando vários monstros, que iam acabar espalhando essa doença para a cidade inteira, e depois talvez até para o mundo. Eu acho essa ideia meio merda. Eles vão chegar no lugar durante a manhã, um ou outro policial que entrasse primeiro ia morrer, é verdade, mas as pessoas logo iam entender o que estava acontecendo e iam resolver o problema. Até ficar de noite, os vampiros iam estar presos lá dentro. E explodir o avião sem explicar nada só ia fazer a polícia achar que eles são os terroristas. De qualquer forma, para explodir, eles precisariam detonar os explosivos, mas o detonador está no compartimento de carga, no corpo do primeiro bandido que morreu. O Elias, que tá com a lanterna de ultravioleta, dá um perdido na galera e consegue se enfiar em uma passagem pequena, que sai da cabine do piloto e vai para a parte de trás do avião. Mais uma vez ele foi extremamente afobado, mas apesar disso ele se vira muito bem com a lanterna contra os vampiros. Você já frequentou alguma academia de ginástica? Ele chega no compartimento de carga e encontra o detonador, só que o comissário de bordo vampiro maluco lá também encontra ele. O menino se esconde embaixo do carro, mas o vampiro vai pegar ele uma hora, e aí a Nádia, vendo tudo pelas câmeras, fica desesperada. Ela pergunta pro copiloto se uma pessoa normal conseguiria pousar o avião. Ele fala que sim, já colocou as coordenadas automaticamente, e agora é só acionar os freios na hora que o avião estiver pousando. Se conseguir falar com a torre no rádio, qualquer um consegue, mesmo com uma mão. Infelizmente pra ele, deve ter se arrependido rapidinho de ter falado isso, porque aí a Nádia pede pro Farid, que ela já confia, prometer que vai cuidar do filho dela. E aí... Tá, eu prometo. Ela sabe melhor que ninguém ali como funciona esse vampirismo, e bebendo todo o sangue do copiloto, ela fica muito mais forte e vai conseguir lutar contra os outros vampiros bem melhor. Mas acho que ela já aceitou aqui que vai se transformar sem volta agora. Ela vai correndo até o compartimento de carga e luta com o comissário vampiro. A mulher se machuca bastante, mas no final, com a ajuda do Elias, consegue matar o cara jogando ele pra fora do avião. O Elias vê que a mãe tá muito machucada e se corta pra dar um pouco de sangue pra mulher. Ela bebe e parece se recuperar um pouco, mas já tá quase totalmente transformada em vampiro. Como um último ato ainda consciente, ela corre dali, porque percebe que já não tem mais controle e vai acabar atacando o próprio filho. Nossa, isso foi bem triste. Depois de tudo que passou e todos esses anos que ela resistiu só pra poder cuidar do filho, isso acontece. Pelo menos ela conseguiu deixar o filho em segurança por agora. E aí a gente volta pro momento do começo do filme. Os médicos cedam o menino porque ele tava gritando e falando de vampiros. Eu não vou julgar aqui não, o menino já fez bem mais que a maioria das crianças da mesma idade em filmes assim. Seria pedir demais que ele conseguisse manter a calma agora e ainda explicar de forma racional o que aconteceu no avião. O problema é que agora a polícia acha que o Farid, que tá na cabine do piloto sozinho, é um dos terroristas. Esse cara, hein? Ele é uma pessoa de ascendência árabe que já vai sofrer um certo nível de xenofobia, e agora tá preso na cabine de um avião que foi sequestrado, sendo o principal suspeito pelo sequestro, tá cheio de vampiros lá na parte de trás, e o cara não tem nem mais uma das mãos. Parece que escolhi a semana errada para parar de cheirar cola. O chefe dos policiais, sabendo que o Farid tá muito machucado, resolve esperar ele morrer pelo sangramento ou só desmaiar, sei lá.
mas decide não invadir o avião ainda. Eu acho que tanto o Farid quanto os policiais podiam ter agido melhor aqui. Ele, principalmente, tinha que fazer de tudo para sair dali enquanto ainda tá sol. E como eles não estavam acreditando que tinham vampiros a bordo, o que é justificável, né? Ele podia falar então que sim, é um dos sequestradores e vai explicar exatamente o que aconteceu se sair dali vivo. Depois de tirarem ele e mandarem policiais para investigar, iam ver que ele estava falando a verdade desde o começo. Mas ao invés disso, ele só fica gritando que eles não entendem o que tá acontecendo. Eu não tô segurando ninguém! Vocês não entendem! Os policiais ficam esperando o dia inteiro e fica de noite. O Farid decide então explodir manualmente o avião para matar os vampiros, mesmo que vá morrer no processo. Só que a polícia percebe que ele vai fazer alguma coisa e resolve agir. Os caras invadem a aeronave e conseguem prender o Farid antes dele explodir tudo. Eles começam a explorar o avião. Aí é um soldado atrás do outro que vai sendo mordido e começa a se transformar em vampiro. Enquanto isso, Elias, que estava sendo levado para um hospital, consegue aplicar tranquilizante no médico e fugir da ambulância. Olha, eu acho que de todos os parabéns que eu já dei pra alguém aqui no canal, esse cara merece o maior. Como que ele deixou um menininho fazer isso, meu Deus? O Elias, se esquivando da polícia, consegue chegar perto do avião. Ele ainda tá com um detonador que pegou do corpo do cara lá atrás e acho que pretende explodir o negócio. Mas chegando lá ele vê sua mãe, agora totalmente transformada em vampiro, e já sem mais nenhuma lembrança do filho. Mamãe! Ele meio que se despede dela por uma última vez e ativa o detonador, matando todos os vampiros, inclusive a própria mãe. Adeus. No final das contas, a Nadia, mesmo sem ter se curado, conseguiu fazer o que ela tentou por todos esses anos, deixar o filho em segurança. Como a gente viu no filme, os vampiros perdem o controle sobre as ações logo que se transformam, então deve ter sido muito difícil se controlar, mas ela aguentou todos esses anos porque amava e queria muito proteger o filho. Ela pode descansar tranquila, porque o menino já é forte o suficiente para superar isso, e o Farid parece mesmo que vai cumprir sua promessa de cuidar do Elias, então todos esses anos de esforço de mãe solteira vampira valeram a pena. Eu acho que sobreviver a esse filme não ia ser muito fácil pra ninguém, nem pros passageiros do avião e nem pra mulher vampira. Os sequestradores podiam até ter sobrevivido, se eles tivessem pulado de paraquedas àquela hora iam estar todos vivos ainda. Possivelmente iam se ferrar depois, já que o avião não ia cair e a polícia ia investigar mais a fundo, sabendo que não foi um ataque terrorista comum. Mas eles iam estar todos vivos, né? Quer dizer, só não o primeiro, aquele lá não tinha jeito. Os passageiros, por outro lado, precisavam fazer alguma coisa. Inicialmente tá ok, é melhor esperar um pouco e entender a situação. Às vezes os bandidos realmente pretendiam liberar a galera, mas depois que todo mundo já sabia que a ideia era jogar o avião em Londres, eles não podiam ficar parados não. Um avião é estreito, se eles combinassem dos homens mais fortes sentarem nas poltronas do corredor, e na hora que os bandidos estivessem passando no meio das fileiras, todos atacassem de uma vez, provavelmente iam conseguir desarmar e bater nos caras. Os passageiros já tinham ficado sozinhos, então o tempo para planejar eles tiveram. Na hora que os sequestradores estavam perdidos, andando de um lado para o outro por causa da vampira, era a chance perfeita. Eles também foram muito idiotas de não deixar ninguém de olho na porta pro compartimento de carga. Quer dizer, só tinham 2 portas, pelo amor de Deus. Não era difícil ficar de olho nelas, e todo mundo ia ter sobrevivido no final. Olhando pelo lado da Nadia agora, ela tava ferrada mesmo. Mas, tirando tacar fogo em um avião no meio do ar, quase tudo que ela fez foram boas decisões, considerando a situação. A única coisa diferente que eu acho que eu diria que dava pra fazer pra sobreviver seria na hora que eles estavam discutindo sobre o detonador. Se ela pegasse aquela lanterna de ultravioleta e fosse ela buscar o negócio sozinha, provavelmente ia ter conseguido. A lanterna só aponta pra frente, então possivelmente não ia afetar ela. Ao mesmo tempo, os vampiros parecem que ignoram outros vampiros, então ela só ia precisar usar a lanterna contra o comissário de bordo maluco lá. Depois de pegar o detonador, ainda tem o problema do avião pousar em um lugar com sol. Mas aí é um problema de cada vez. Talvez desse pra ela ficar no avião até de noite, só iam ter que explicar muito bem pra polícia o motivo. Ou eles podiam inventar alguma coisa, tipo uma doença de pele maluca que ela não pode tomar sol de jeito nenhum. O que meio que é verdade se parar pra pensar. Se ela dá uma lavada no sangue do rosto, coloca a peruca de volta e fala que não é nenhum monstro, é só muito feia mesmo, ninguém ia poder falar nada pra mulher e ela sair dali numa boa. Se você gostou do vídeo, lembra de curtir, compartilhar com os amigos e seguir o canal. Muito obrigado por assistir, valeu e até mais!